Olá pessoal, boa tarde, segunda-feira, dia 24 de junho. Está no ar o Bate-Papo Esportivo, programa moderno com muita informação, opinião, debate que fala sobre o futebol do Brasil e principalmente de Minas. Vamos aos destaques do programa de hoje. Hoje tem Equador e Japão pela Copa América em Belo Horizonte. Cruzeiro começa a preparação para o Clássico pela Copa do Brasil. Atlético se reapresenta à tarde na Cidade do Galo, com caras novas e um velho conhecido da torcida. Isso e muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso Bate-Papo Esportivo, participe com a gente. Muito importante a sua participação e para fazer interação entre você de casa e os nossos comentaristas, Ana Cláudia Mascarenhas. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Contamos com a participação de todos vocês que nos assistem. Mandem a sua mensagem no nosso WhatsApp 984-950038, 984-950038 ou mandem a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. E agora você pode acompanhar o Bate-Papo Esportivo pelo seu celular. Basta baixar o app da Rede Catedral pela App Store ou pelo Google Play. É bem simples, baixe o app e confira o Bate-Papo Esportivo, assim como os demais programas da TV Horizonte e da Rádio América no seu celular. Bom, assuntos de hoje. Copa América, tem decisão aí de vaga hoje à noite no Mineirão. Vamos falar muito então sobre isso aqui no programa. Tem reapresentação de Atlético e Cruzeiro hoje à tarde. Os times voltando para se prepararem para o grande clássico da Copa do Brasil. O América fez jogo-treino no final de semana, vai fazer jogo-treino contra o Cruzeiro e contra o Atlético também. Então tem muito assunto aqui. Começar apresentando a turma. Fred Teixeira. Salve, salve, Breno. Seja bem-vindo. Falar de Copa América. E aí, seleção brasileira goleou o Peru. Deu para ter um pouquinho mais de otimismo com o que você viu no sábado? Deu sim, Breno. Boa tarde a todos. O Tite tirou um pouco da teimosia de lado, ouviu o que todo mundo estava dizendo, que o Everton estava pedindo passagem na seleção, modificou o esquema, não só o Everton, Gabriel Jesus também entrou bem, até o Felipe Coutinho, que foi tão questionado, a gente teve uma produtividade um pouco maior, a seleção realmente deu o ar da graça. Vamos ver agora em jogos eliminatórios, a partir das quartas de final, mas dá para levar um pouco mais de confiança do que a gente vinha tendo até então. Tá aí, Felipe Minto, seja bem-vindo, Felipão. E hoje, reapresentação dos times, que a gente pode esperar aí desse momento do Cruzeiro hoje. Mano Menezes vai ter que trabalhar muito o lado psicológico dos jogadores e vai ter que conquistar de novo aí a confiança da torcida? Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos que nos acompanham de casa. Espero que com a representação do Cruzeiro foque o noticiário no Cruzeiro só no futebol agora. Deixe de lado um pouquinho os problemas extracampos, que continuam sendo investigados, mas com a representação do time, que o Mano consiga voltar a fazer o time do Cruzeiro render o que rendia no início do ano. É importante a recuperação física dos jogadores, tiveram uma semana de descanso, agora é importante que eles voltem firmes para esses jogos eliminatórios que o Cruzeiro tem. Clássico contra o Atlético, Copa do Brasil, o jogo contra o River Plate pela Copa Libertadores, que os jogadores estejam 100% fisicamente para que o Cruzeiro possa voltar a render como rendia no início do ano. Fechando a turma aqui hoje, Vinícius Andrade, seja bem-vindo, Vinícius. E aí, esse Atlético que se representa hoje, 3 caras novas, mais ou menos. 2 novas e uma já conhecida. Mas você acha que o torcedor do Atlético tem que se preocupar ainda com esse momento que só 3 reforços, vamos dizer assim, até agora para o campeonato? O Atlético reforça, assim, o elenco. Eu sempre achei o time titular do Atlético bom. O grande problema era a escassez do elenco. Agora chega o Lucas Hernandes para fazer uma concorrência na lateral esquerda. O Ramon Martínez, sinceramente, não acompanhei o futebol dele, mas é um cara com boas referências para somar no meio de campo. E o Otero. Rui Costa está considerando o Otero como grande reforço. Acho um bom jogador, mas não o considero como cara para essa janela de transferências. Eu ainda espero um jogador que chegue para assumir a responsabilidade, entrar no time titular. Hoje, por exemplo, para mim o Otero não seria titular. Disputaria uma posição com o Tchará, com o Casares. Não vejo o Otero, como o Rui Costa falou, jogando de camisa 10, mais centralizado.
mas é uma perspectiva melhor em relação ao Atlético, justamente pela força do elenco. E diferente da pré-temporada, quando os clubes voltam geralmente para disputar Campeonato Mineiro, que é um nível mais tranquilo, agora na intertemporada já começa com decisão atrás de decisão. Então a parada fica muito mais torta, já tem Botafogo, já tem Cruzeiro, só decisão. Vamos falar muito sobre isso aí no Bloco do Atlético, mas agora vamos conferir os resultados do final de semana da Copa América. Aí, Peru levou uma baita goleada do Brasil de 5-0, a Bolívia perdendo para a Venezuela de 3-1, o Catar perdendo para a Argentina por 2-0, a Argentina respirando na Copa América, a Colômbia aí 100% de aproveitamento, 1-0 no Paraguai. Felipe, Colômbia é a grande surpresa dessa Copa América? A Colômbia 100%, sem levar gols. Ontem atuou com uma equipe completamente reserva, mesmo assim conseguiu vencer a partida. Vai ser a melhor campanha da primeira fase da Copa América. Hoje o Chile pode conquistar 3 vitórias em 3 jogos também, mas gostei do time da Colômbia, em alguns momentos do time da Colômbia. O jogo que a Colômbia passou, vamos dizer assim, um pouquinho mais de aperto foi na última partida contra o Catar. Demorou a fazer o gol, mas se superou, conquistou bem a vitória. Parece que é o time a ser batido. O Brasil estreou na Copa América, vamos dizer, no jogo contra o Peru, mas a Colômbia tem um time muito bem organizado, tem bons valores individuais. Rames Rodrigues é um grande jogador, gosta de jogar no Brasil, foi destaque na Copa do Mundo de 2014, vem jogando muito bem nessa Copa América também. Por enquanto, dentro de campo, é o time a ser batido, a Colômbia. E hoje tem jogo da Copa América aí, fechando essa fase aí inicial. Vamos conferir aí os jogos. Aí, Chile e Uruguai, isso aí é para definir quem vai ser o primeiro colocado do grupo, né? Legal. O Uruguai também, outra grande força que tem demonstrado aí na Copa América. Equador e Japão, pode sair daí o adversário do Brasil, e se os dois empatarem, quem fica feliz da vida é o Paraguai, que enfrenta o Brasil. E aí, você coloca suas fichas em quem para enfrentar o Brasil, Fred? Para escolher, como aquela coisa de falar, não pode escolher adversário, tudo bem. Mas eu acho que menos pior seria o Equador. Mas eu estou acreditando que vai ser o Japão. Você acha que o Brasil vence? O Japão vence. O Japão, pelo time que jogou contra o Uruguai, deu uma suadeira no Uruguai, só não ganhou por causa de erro de arbitragem. Então o Japão, eu acho um time muito mais qualificado do Equador. Esse time do Equador me pareceu bem fraco. A gente até comentou aqui, né? Estranho o Casares não ser nem convocado para essa seleção desse nível do Equador. Aí, a gente está falando do próximo adversário da seleção, então vamos falar sobre seleção brasileira. Seleção brasileira goleou o Peru no sábado em São Paulo por 5-0. Vamos conferir os gols do jogo aí. Ô Vinícius, eu vou dizer uma coisa, viu? Me surpreendeu, porque eu achei que o Peru ia dar mais pressão em cima da seleção brasileira, mas foi muito fácil. Eu também achei que a seleção peruana seria a segunda força nesse grupo. Acabou que a Venezuela se classificou em segundo e o Brasil encontrou até certa facilidade. Mas eu gosto, sim, de, num jogo como esse, enaltecer os méritos da seleção brasileira. O Peru não é isso tudo, porque não apresentou tanta resistência. Mas era assim, antes da Copa América começar, a gente apontava assim, a seleção peruana como um bom time. Um bom trabalho do Gareca, tem bons jogadores, o Guerreiro, o Farfán. Então a seleção ela conseguiu jogar de forma mais solta, deixou de ser aquele futebol burocrático, mas pé no chão, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, quando não faz uma boa apresentação. Uma seleção que ainda oscila, como o Fred falou, agora inspira um pouquinho mais de confiança. O bicho vai pegar a partir de agora nas quartas de final. Acho que o melhor adversário, na teoria, seria o Equador mesmo, que é a pior equipe dessa Copa América, pelo menos em futebol apresentado. Então, acho que o Brasil continua sendo favorito, mesmo não apresentando um futebol magnífico na Copa América, mas eu acho que o Brasil, Colômbia e Uruguai, vou colocar o Uruguai, são as 3 seleções mais fortes. Não dá para desconsiderar a Argentina, tem o Messi, tem grandes jogadores, tem o peso. E a verdade é que ninguém quer pegar a Argentina. É verdade. Mas o Brasil, se passar na semifinal, vai pegar a Argentina. Pode pegar. Se a Argentina vai que a Venezuela vai que a Venezuela pronta. aí. Agora, Fred, te surpreende ver a seleção brasileira aí, o nome da seleção brasileira na Copa América, seu Everton Cebolinha, já que lá tem outros jogadores que são tarimbados internacionalmente, como Felipe Coutinho, o próprio Firmino, jogadores que lá fora têm uma grande expressão. Te surpreende isso? Até que surpreende por um lado, mas o Felipe Coutinho, por exemplo, não me surpreende. O rendimento dele no próprio Barcelona esse ano não foi bom. Ele tem sido muito criticado pelas exibições no Barcelona. E é um jogador que tem cadeira cativa com o Tite. Ele não sai do time por mais que ele esteja numa fase ruim. É um grande jogador,
Mas jogadores têm isso também. Então tem que dar momento. Futebol não é momento? O momento do Everton é excepcional no Campeonato Brasileiro. E o pessoal está falando que ele vai fazer o último jogo dele na Arena do Grêmio, hein? Provavelmente, dificilmente ficará nessa janela de transferências. Então, ele ser o destaque surpreende por causa disso. Porque ele não era o titular, conquistou sua titularidade, forçou o Tite a promover a entrada dele. Que se fosse o Tite, pela linha do Tite, ele manteria aquele padrão de jogo com seus titulares básicos, com a sua turminha. O Everton obrigou o Tite a abrir mão da sua turminha também. E aí, provou, Filipão, que a voz do povo é a voz de Deus? Porque o povo pediu o Everton. O Tite colocou o Everton e a coisa deu uma engrenada aí, 5-0 no Peru. Nesse caso, sim, o Everton já vinha pedindo passagem, foi um dos grandes jogadores do Brasil na estreia contra a Bolívia, quando entrou contra a Venezuela também fez o time render mais, já vinha pedindo passagem com certeza. A gente pode discordar do Tite em um ou outro nome de convocação, mas a gente tem que ressaltar que o Tite ele tem uma gestão de grupo muito forte. Cada gol que o Brasil fazia, ele vibrava como nunca, os jogadores do banco vibravam junto com ele. O Richarlison, que começou de titular a Copa América, vibrando muito também. Quando o Gabriel Jesus perdeu o pênalti, todos os jogadores foram lá, foram dar força para ele. Então, acho que a maior força da seleção brasileira, mais do que o Everton Cebolinha sendo destaque individual, é o grupo. E o Tite sabe gerir esse grupo muito bem. Tinha tempos que a seleção brasileira não tinha um grupo tão unido como a gente está vendo agora com o Tite. E vamos falar mais de seleção brasileira feminina, que foi desclassificada ontem no Mundial no último bloco. Agora eu tenho um recado para você que precisa fazer fisioterapia, pilates ou melhorar a sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia, telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. Pessoal, não se esqueça, se você está precisando de fazer fisioterapia ou pilates, procure o CROT na rua Professor Otávio Coelho Magalhães, número 111. Lá você encontrará uma ótima estrutura e será atendido por grandes profissionais que com certeza vão mudar a sua vida. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Cruzeiro. Não sai daí!